Agora na Rádio Brasil, entrevista. Olha, aqui no Manhã Brasil sempre temas interessantes, importantes, e nós temos a honra e o prazer de receber aqui para um bate-papo sobre um assunto muito importante, a Clenice Araújo, a psicóloga Clenice Araújo, ela que vai falar sobre a síndrome de burnout. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no no Manhã Brasil. Obrigada, eu. É um prazer estar com vocês aí. De manhã eu falo pra senhora que eu pra acordar, pra embalar, falar pra você, é dureza, viu? Pois é, né? Porque não sei se você sabe que a atividade de jornalista é uma das atividades que corre risco, né? Você sabia disso? Opa! E como sei? Agora... Uma das profissões que estão aí que corre esse risco por conta da pressão, do tipo de você trabalha no jornal, no rádio, não sei o que, corre para cá, corre para lá, né? A pressão é muito grande, né? E agora, primeiro para os nossos ouvintes entenderem, porque eu acho que tem muita gente que quando se fala de síndrome de burnout, não tem ideia do que é. Daria para a senhora definir clinicamente o que é? Claro, né? Então, primeiro, o burnout, ele acontece no emprego e no desemprego. É bom falar disso, né? Porque a pessoa que está desempregada, ela está sob um estresse absurdo, né? E ela também sofre. Mas acontece muito mais no ambiente de trabalho. Então, o burnout ele está ligado especificamente a questões profissionais. Mas uma mãe, as mulheres são mais propensas, elas correm mais risco por causa da dupla jornada, pelo trabalho em casa e fora de casa, mas o burnout ele se caracteriza por esse esgotamento, é um esgotamento emocional, físico, é uma exaustão extrema, é o estresse quando ele chega, que bateu no teto, que a pessoa não aguenta mais, então ela vai ter sentimentos muito ruins a respeito dela mesma, ela começa a se autoavaliar negativamente, entra num processo negativo, o estresse chega muito alto, ela começa a achar que ela não é competente, que ela não é boa o suficiente, sensação de fracasso, sentimento de fracasso, né? Então é porque ela está em um ambiente extremamente competitivo, provavelmente. Ela está com uma atividade muito desgastante, responsabilidade acima da capacidade dela de suportar. Então, essas são as causas do que a pessoa chega nesse esgotamento, nesse apagão. Então, eu já tive casos de mulheres, principalmente, que simplesmente apagam, foi apagando, desmaiou. Teve casos médicos também, né? São atividades bem propensas a isso. Então, a grande questão do burnout é exatamente a pessoa que não entende os seus próprios limites. E ela vai assumindo mais uma responsabilidade, mais uma coisa, mais isso, mas aqui vai achando que ela dá conta e ela vai assumindo muito mais atividades do que ela tem capacidade de absorver. E aí vai chegando um ponto que a pessoa não aguenta, porque a mente quer fazer. A nossa mente não para, né? A gente está sempre querendo fazer mais e mais. Mas o problema é que o corpo nem sempre acompanha, né? Porque se a pessoa, quando chega nesse estado de burnout, ela já não está dormindo, né? E já são os sintomas, né? Que a pessoa precisa observar, né? Mas você falou do que significa, como é que a pessoa identifica que ela está com esse problema. Quando ela começa a ter essa sensação de que ela não dá conta de fazer as coisas todas que estão ali, que ela está exausta demais, que ela não consegue mais dormir, que ela não tem uma noite adequada. E aí ela começa a ficar muito irritada, muito agressiva, com um nervosismo muito alto. Então você vê alguém no trabalho, um colega de trabalho, que não era assim, que as pessoas se conhecem no ambiente de trabalho. Ela era uma pessoa que convivia bem, de repente ela se encontra irritada, se encontra muito nervosa, agressiva. Então ela precisa ser observada, né, pelos colegas de trabalho, pelas pessoas mais próximas, chamar a atenção e ver o que está acontecendo, porque a pessoa tem muita dificuldade de reconhecer, né? Esse é um dos grandes problemas, né? Porque a pessoa tem dificuldade de reconhecer o que está acontecendo e ela vai agravando, à medida em que ela não reconhece que ela está com um problema, ela vai agravando isso, vai agravando e não consegue sair daquele circuito, né?
nocivo, né? E aí, assim, o que é que eu diria para essas pessoas que chegaram nessa situação, quando geralmente, né, a gente chama na psicologia a demanda por procuração, porque a pessoa tem dificuldade de reconhecer que ela precisa de ajuda. Então, às vezes, é um colega de trabalho, é um familiar que fala, olha, não tá bom não, você precisa ver isso. E é importante a pessoa ouvir, porque a demora na identificação do problema agrava, piora, né? Então, a pessoa só vai perceber que ela está muito ruim quando ela não consegue mais levantar da cama, muitas vezes. E muitas vezes ela só vai buscar ajuda quando ela, de fato, desmaia no trabalho, né? Como aconteceu recentemente aí com o ator, né? O Lázaro Ramos, que chegou a desmaiar no trabalho. Sim, ele desmaiou, chegou até a ficar internado, né? Exato, né? Então, aí é porque a pessoa acha que aguenta, acha que dá conta, né? E ele é uma pessoa extremamente proativa, né? Então, você vai. Então, eu tive, o ano passado, 2 casos bem graves, né? De uma paciente médica, que ela falou para mim, olha, eu fui morrendo, assim, devagarzinho, e eu fui apagando. E aí, o meu marido estava do lado e viu e me levou para o hospital e ficou 10 dias em UTI, essa paciente, médica, tá? Nossa, a síndrome de burnout pode levar a pessoa para UTI? Ela ficou 10 dias, pra você ter uma ideia, na UTI. Porque ela é médica, né? Então não entendia, o corpo desligou, o corpo apagou completamente. Ela teve um colapso. O corpo entrou em colapso. E eu tive agora também, no início desse ano, uma empresária que eu atendo, lá da Califórnia, que aconteceu a mesma coisa. Ela simplesmente desmaiou na rua, apagou, entendeu? E assim, eu tinha estado com ela e fiquei preocupada porque eu vi que estava nesse ponto de chegar nisso, mas ela, não, eu tenho que fazer. Então é muito comum também entre empresários, né? Porque as pessoas que são donos do próprio negócio não tiram férias, né? Acha que dá conta de ficar ali 24 horas trabalhando. Eu falei, olha, você não vai aguentar. E foi muito rápido, né? Porque ela teve esse desligamento, o corpo desligou. E ela desmaiou no meio da rua, sozinha. Foi bem complicado. Mas então, doutor, tem um detalhe também, né? Tudo bem, é evidente, empresários, pessoas que são encarregadas de tomar muitas decisões também sob risco. Mas vou falar que vou usar uma linguagem popular aqui. Mas a peãozada também corre risco de síndrome de burnout, né? Peãozada é qualquer profissão mesmo. O cara que é pedreiro, o cara que é marceneiro, o indivíduo que é... Gari, não é? Todo trabalhador. Inclusive, por isso que eu comecei falando para você aqui que os empregados e os desempregados. Inclusive, eu quero deixar aqui, para não esquecer, um recado para a peãozada, como falou você. O SUS tem tratamento completo, sabia? Você sabia que você pode ir ao SUS e ter médico, psicólogo, e ter toda uma infraestrutura ali, a partir dos CAPs, da clínica da família, tem um trabalho focado, porque isso é uma situação real, foi reconhecido em 1974, é uma doença do trabalho. Uhum. O burnout é uma doença do trabalho, entendeu? A gente pode dizer em casa, né, mas é uma doença ligada ao trabalho, ou pelo trabalho, pelo excesso, ou pela falta dele. Então, quem não tem condição, que está sofrendo, precisa de ajuda, vá atrás, vá no SUS, que tem, nas clínicas da família, nos CAPs, todas essas unidades, você vai encontrar psicólogos, psiquiatras, porque no início do tratamento, o psicólogo dá conta, porque é fazer com que a pessoa volte ao equilíbrio, que ela está desequilibrada, né? Então, a gente convoca a pessoa, convida a pessoa a fazer uma atividade física, a respirar, aprender a respirar conscientemente. Por incrível que pareça, gente, a gente não respira conscientemente. E só o respirar conscientemente, a gente se dá um tempo para respirar conscientemente, já acalma, já muda tudo. Então, a gente vê as piadas aí na internet, os psicólogos mandando as pessoas respirarem, porque as pessoas não sabem mais respirar conscientemente. A gente respira porque aí você vê que a respiração vem até o peito, sobe, você não consegue respirar até o abdômen, você não consegue fazer uma respiração profunda. Então, o psicólogo vai te convidar a essas práticas, a uma caminhada, uma respiração na natureza, essas coisas que vai voltar a equilibrar a pessoa. Né? Então, se você entende no começo, que é muito difícil as pessoas entenderem no começo, e você chega ainda em situação que você possa resolver só com a psicoterapia, um psicólogo dá conta.
Mas um psicólogo também responsável vai saber a hora de chamar o psiquiatra, né? Porque a gente não tem que ter essa arrogância que a psicologia dá conta de tudo, né? Às vezes a pessoa está num sofrimento muito grande e um remedinho ali vai resolver mais rápido, né? Então, é importante que seja um casamento entre a psicologia e a psiquiatria, né? Onde eles possam se ajudar, né? É muito importante isso. Então, isso é fundamental que as pessoas saibam que elas podem pedir ajuda no SUS e vai ser atendido, entendeu? Vão ser atendidos, porque eles têm esse atendimento lá, é muito legal. Então, é importante isso. E a outra coisa também que precisa ser falado é essa coisa do equilíbrio, porque da gente entender que nossa mente quer tudo, é como a velhice, né? As pessoas mais idosas, elas continuam querendo fazer um monte de coisa, mas o corpo não aguenta mais, o corpo não responde, né? Então, para o corpo responder, essa pessoa precisa ser uma pessoa muito ativa, ela tem que fazer muita atividade física, se alimentar muito bem. Então, para evitar, acho que é uma coisa importante a gente falar sobre isso, o que é que pode fazer que você não chegue nesse ponto? Olhe mais para você, se escute mais, né? Porque, para você ter uma ideia, a gente não se escuta, a gente não entra em contato com os nossos próprios sentimentos, a gente está muito parando a nossa mente a partir das redes sociais, né? Você está preocupado com alguma coisa, e você ficar quieto um minuto ali, observando os seus próprios pensamentos, tentando entender o que é que eles estão querendo te dizer, você fica vendo esses vídeos, 100 vídeos curtos, ali, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, e não entra em contato com os seus sentimentos, com o seu corpo. Então, você não se escuta mais. Então, o que eu diria para as pessoas é que elas precisam se escutar em primeiro lugar. Para um pouco, sabe? Um grande exercício, uma grande terapia que eu recomendo, a pessoa pare ali 5 minutinhos e comece a observar os seus próprios sentimentos, pensamentos, o que é que está vindo recorrente. Você acordou 3 horas da manhã e não dormiu mais, o que é que você estava pensando? A pessoa já pega o celular e vai ligar, sabia? Isso virou um problema. Então, isso também é um estressor muito grande, porque as pessoas não estão mais se permitindo entrar em contato com elas mesmas, entendeu? E aí vai adoecer e vai parar no médico, vai tomar remédio, vai ter perda de trabalho. Então, é outro problema também aqui, muita gente, né, como você falou, os funcionários, por medo de perder o emprego, continuam trabalhando até cair, né? Eles estão, às vezes, sentindo que algo está errado, mas não param para correr atrás, né? Para buscar ajuda, porque tem medo também do desemprego, né? Que não está muito fácil arrumar emprego, né? Tem muita gente aí procurando com dificuldade, então a pessoa não está bem, mas ela não se permite parar. Mas é importante entender que ela vai parar, o corpo dela vai pará-la, de alguma forma, né? Então, ou ela vai atrás do que ela precisa, ou o corpo vai parar. Então, eu acho que é um momento, assim, onde as pessoas não estão se escutando, entendeu? Não estão mais observando o próprio corpo, observando seus limites. Muita gente, né, principalmente empresário, que eu atendo aqui, que não entende os seus próprios limites. Isso é todo mundo, né? As pessoas não estão entrando em contato com elas mesmas, porque elas não sabem onde é que elas podem, até onde elas podem ir, né? Para que lado elas podem ir, se elas não estão mais se escutando. Então, assim, é muito importante, né? Eu sempre recomendo para as pessoas que estão nessa situação que elas façam atividades físicas, caminhadas na natureza, caminhada em qualquer lugar, fazer uma yoga em casa. Não tem onde fazer, faz pela internet. Tem vários e milhares de vídeos gratuitos na internet sobre meditação, yoga, respiração. Acho que são práticas que ajudam a pessoa a entrar em contato com ela mesma, com seus próprios sentimentos, com suas dores. E não adianta colocar debaixo do tapete, né? Porque uma hora essa sujeira tem que sair, né? É verdade. Agora, doutora, até que ponto o preconceito em relação à síndrome de burnout é inimiga? O preconceito é inimigo do tratamento? Sim, porque assim, as pessoas falam, isso é frescura. Antigamente não existia essa história de burnout, agora é tudo coisa moderna. E não é frescura, porque sem dúvida nenhuma o mundo que a gente vive atual, né, com tanta tecnologia, com tanta coisa, nos demanda muito mais, né? As pessoas têm que ir aprendendo coisas novas o tempo todo para não ficar para trás, né? E quem não aprende fica para trás. Então, sem dúvida que a gente tem uma situação muito diferente de 20 anos atrás. A gente não precisa nem muito longe, né?
Se a gente for há 10 anos atrás, a quantidade de coisas que a gente tem que aprender todo santo dia é gigante. Você vê aí no final do ano passado, aí, no último ano, com a entrada do GPT, das inteligências artificiais, uau, que loucura, quanta coisa você tem que aprender. Imagina isso no campo do trabalho. Se você não aprende, você fica para trás, entende? Fica para trás. Então, a exigência é infinitamente maior de todos nós, e principalmente você que está dentro de uma corporação. Se você não ficar ali o tempo todo se atualizando e aprendendo, tudo que está surgindo, você vai ser substituído rapidamente. É uma coisa assim que é fatal, não tem para onde correr, né? Então, a gente viveu essa mudança em vários momentos da vida, quando os bancos se informatizaram, aqueles milhares de pessoas ficaram desempregadas, isso é uma pressão real. Hoje, com as inteligências artificiais, as pessoas estão mandando gente embora, trocando por a inteligência artificial. Isso gera estresse nas pessoas que estão ali trabalhando. Quem será o próximo? Eu? Né? Então, dizer que é bobagem, não é. Isso foi reconhecido, sabe quando? Pela Organização Mundial da Saúde, em 1974. E olha a realidade de 74 para a realidade agora, de 2024, né? Bem diferente. Então, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença do trabalho, não é frescura. Não é frescura, e esse é o problema. Esse preconceito é que leva as pessoas a quadros graves, como esse que eu te falei, da pessoa, não, eu não tenho tempo, eu já escutei muitos empresários, eu não tenho tempo para ter esse tipo de coisa não, só os funcionários que podem, eu não tenho tempo, e aí eles acabam assim, desmaiando no meio da rua, passando mal, entendeu? E imagina se a pessoa desmaia dirigindo. Então, muitos acidentes que a gente vê por aí, eles são causados pelo burnout, porque a pessoa às vezes passa mal dirigindo, ela infarta, ou ela desmaia e provoca um acidente, e depois ninguém sabe por que ela morreu. Ela já desmaiou antes, muitas vezes, entendeu? Porque imagina se a pessoa desmaia dirigindo. Pode acontecer, né? Então, não é frescura. Então, esse preconceito, porque é um nome em inglês, né? Porque é um nome em inglês, vamos chamar, então, de esgotamento profissional. É um esgotamento real, entende? É um esgotamento emocional, é um esgotamento físico, em todos os níveis, entendeu? Então, é real, não é preconceito. É uma história que foi identificada lá atrás. Agora, você imagina hoje, com toda essa tecnologia, com todas as pressões, a competitividade no trabalho, a quantidade de responsabilidade que as pessoas têm que assumir toda hora. Então, a pressão é gigantesca. É gigantesca. Você tem uma ideia, esse estudo, quando foi identificado, começou justamente por enfermeiras, porque eles identificaram que os enfermeiros eles tinham essa crise, essa síndrome. E a partir de estudos com os enfermeiros que estavam ali lidando o dia todo com a vida e morte, né? O tempo todo, eles se identificaram a partir de estudo com os enfermeiros. Depois eles foram vendo que outras atividades também estavam sujeitas, como os médicos, os bombeiros, policiais, entendeu? Psicólogos, entendeu? E jornalistas, inclusive, estão na lista. Na verdade, qualquer profissional que passa por uma situação de extrema exigência do trabalho dele, né? Onde, por exemplo, aviadores, né? Pilotos, que se eles errarem, morre todo mundo, né? Então, são várias carreiras que estão diretamente impactadas e correndo risco por conta do burnout, e precisa ser reconhecido e visto, e as pessoas têm que olhar para isso com seriedade, porque a vida pede equilíbrio, né? E quando você está fora do equilíbrio, o seu corpo vai sofrer. A sua mente é muito rápida, mas a gente não consegue, o corpo não consegue acompanhar os movimentos da mente. Né? Então, mais do que nunca, por conta dessa coisa que eu acabei de falar da rede social, onde você aperta um botão e parece que tudo se resolve ali no computador, na vida real não é assim. Então, a gente vai ver, inclusive, jovens, entendeu? Jovens passando por essa situação, porque são muito ansiosos, né? Então, quais são as consequências das pessoas não encararem isso? A gente vai ter uma horda de pessoas com depressão profunda, síndrome do pânico, pessoas que acabam se incapacitando para o mercado de trabalho, porque se elas não cuidarem, elas vão acabar se incapacitando para o mercado de trabalho. Porque o pânico aconteceu ali no ambiente de trabalho, aí ela começa a não querer ir para o trabalho, porque ali gerou um ambiente estressor. Então, é importante que as pessoas que são donas de empresas cuidem desse ambiente de trabalho, né? Ontem mesmo eu estava lendo uma entrevista que 86% dos funcionários se demitem das empresas pelos chefes. Olha que louco.
Então, esses chefes aí estão criando empresas, ambientes de trabalho onde as pessoas não querem ficar, mesmo precisando do trabalho, né? Então, a minha função, inclusive meu trabalho, a coisa que eu mais faço na vida é tentar transformar chefes em líderes, né? Eu trabalho muito com os chefes, com os líderes, os donos de empresa e os seus líderes, e a minha missão, eu diria que a minha missão de vida é transformá-los de chefes em líderes, onde eles façam uma empresa mais humanizada, entendeu? Onde eles olhem para as pessoas não como uma peça na engrenagem, mas como o maior ativo deles, né? Porque a gente trabalha, a gente produz alguma coisa para outro ser humano, não é isso? Tudo que qualquer seja com certeza que a gente produz é para um outro ser humano. Então a empresa precisa ser humanizada. Então, assim, aí as pessoas não saem da empresa, ela se demite do chefe. Então você imagina, 86% das pessoas se demitem, elas se demitem do chefe. Então nós temos aí chefes que estão criando ambientes extremamente desagradáveis para as pessoas trabalharem. Então, assim, os donos de empresa precisam olhar quem são esses chefes, né? Porque, não sei se você lembra, que antigamente se procurava chefes psicopatas, que não tinham dó nem piedade de ninguém, para exigir, para fazer com que as pessoas fizessem as coisas do jeito que eles queriam. Isso não tem mais lugar no mundo, né? Não tem mais lugar no mundo. Acabou, entendeu? Hoje as pessoas têm muitas oportunidades, os jovens, eles sabem que se ele sair dessa empresa, ele vai para outra. Se ele é capacitado, ele vai arrumar emprego ali. As pessoas não se submetem mais tanto assim, né? Porque existe mais oportunidade hoje, graças a Deus, né? Então, as pessoas estão precisando acordar, né? Para um mundo novo, né? Então, eu acredito que as empresas precisam prestar mais atenção, e não é frescura, empresário, tá? Vamos dar um recado aqui para os empresários, não é frescura, é uma doença, e é a sua empresa que está provocando essa doença nos seus funcionários. Veja como é que a sua empresa, que você está gerindo o seu negócio, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas pensem, porque a gente vive para trabalhar. Então, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente minimamente decente, agradável, onde as pessoas se sintam bem, que elas vão para o trabalho, acorde com vontade de ir para o trabalho, né? Então, a pessoa não querer ir para o trabalho, as pessoas não querer... tem empresário, eu já encontrei aqui empresário tão complicado na forma de se comunicar com seus funcionários que tem dificuldade de contratar, você acredita nisso? Num mundo com milhares de pessoas tentando arrumar emprego, tem empresário com dificuldade de contratar gente, porque ninguém quer trabalhar, porque a fama também corre, né? E aí tem empresários com dificuldade de contratar, porque as pessoas querem trabalhar para eles, entende? Então, a gente está num mundo agora de possibilidades. Eu acho que é um mundo com mudanças, bem mudanças radicais, onde muita gente vai sofrer, muitos funcionários vão ser demitidos por conta das inteligências artificiais, mas o que eu vi aí, assim, em 2003, que estava acontecendo uma virada grande e parecia que a tecnologia ia substituir o homem, e de repente a gente viu milhares de carreiras novas sendo criadas, né? A partir do marketing digital e de toda a digitalização da vida, milhares de outras carreiras foram criadas. Então, o recado que eu diria para o pessoal, que precisa de emprego, se atualize, estude, meninos. Olha, não fica só na rede social vendo besteira, não. Vai estudar inteligência artificial, vai estudar tudo sobre isso, se atualiza, porque quem sabe de tecnologia em inglês não falta emprego no mundo. E com as possibilidades de trabalho remoto, você pode trabalhar para qualquer país, para qualquer lugar, entendeu? Está no Brasil, trabalhando para os Estados Unidos, para a França. Mas, ô, doutora, mas geralmente também tem o seguinte, né? Você pode trabalhar em casa, mas se não é o patrão que estressa, é o cachorro, a esposa, ou é o marido, ou é o filho. Quer dizer, como diria um amigo meu, de qualquer jeito não tem jeito. Não, eu discordo do teu amigo, tá? Porque hoje eu trabalho em casa e eu digo assim que eu estou no nirvana, entendeu? Porque agora tá aqui, ó, da minha janela escutando aqui uma chuvinha caindo, entendeu? Mas a senhora tem cachorro? Não, não tenho não. Então é por isso. Ó, tem o galo do vizinho. Tem o galo do vizinho que na hora que eu tô aqui atendendo, ele vem picar aqui a porta pedir milho, entendeu? Hoje, agora mesmo cedinho já chegou, ele com a família toda, ele e as duas esposas, que ele tem duas galinhas, entendeu? Com os pintinhos.
Cedinho ele chega aqui, ele, as duas esposas e os pintinhos. Aí eu dou milho lá para ele e sossega. Mas se eu, às vezes ele chega mais tarde, eu estou no meio do atendimento, eu tenho que parar o atendimento para dar milho, senão ele não deixa eu trabalhar, entendeu? O galo do vizinho. Cachorro eu não tenho, né? E já tive, tinha gatos aqui, mas eu moro numa área dentro de uma mata grande aqui, e tem muita jiboia, e acabaram comendo meus gatos. Eu desisti de ter gato, entendeu? As jiboias pegaram meus 2 gatos, aí eu desisti. Aí, Pô, se eu tivesse uma jiboia morando perto de casa, na hora que eu ficava curado da síndrome de burnout. Pelo amor de Deus! Pensou? Aparece de vez em quando por aqui. Nossa, acorda, tem uma jiboia ou uma sucuri, mas na hora eu curo. Na hora eu fico curado. Não tem sucuri aqui não, mas jiboia tem bastante. Né? De vez em quando aparece, é um condomínio assim, de casas, né, com muita mata em volta. Então aparece de vez em quando no telhado de alguém, na piscina de alguém, aparece aqui uma jiboia. Então os gatos sumiam e ninguém tinha noção, né? De repente tinha noção. Aí um dia uma vizinha viu ele pegando o gato de uma vizinha aqui. Aí os meus 2 sumiram. Aí eu fiquei revoltada. Falei, não tem condição. Agora eu vou ficar criando gato, levando no veterinário para virar comida de jiboia, negativo. Aí, e também eu gosto muito de viajar, né? Então eu viajo bastante, porque eu faço trabalho nas empresas, então rodo o Brasil, às vezes saio do Brasil também, fico meses fora, e aí o bichinho sofre, né? Tem que ficar levando, então não dá certo. Aí nesse momento da vida, eu decidi não ter mais bicho. Sinto a maior falta, né? Porque bicho é uma coisa fantástica, né? Mas ajuda também, não ajuda? Ajuda demais. Então é muito bom ter bicho. Bicho é uma coisa fantástica. Conviver com cachorro, com qualquer tipo de bicho, né? Agora aqui tem muito, né? Então tem lagartão aqui no quintal, aqueles lagarta grande, quando tá calor eles aparecem. Aparece de tudo aqui, é um zoológico, como diz minha mãe. Mas, olha, voltando ao home office, que eu acho importante até a gente falar sobre isso, porque é uma coisa interessante que aconteceu, né? As empresas todas funcionaram em home office durante a pandemia. Acabou a pandemia, obrigaram todo mundo a voltar para a empresa. Eu acho isso uma estupidez, vou te falar a verdade, sabe? Porque mesmo com a mulher, com o papagaio, com o cachorro latindo, com a criança chorando, trabalhar em casa é uma bênção, cara. É uma coisa maravilhosa. Horas e horas que você não fica no trânsito, entendeu? 2, 3 horas. Aqui no Rio de Janeiro, você para se deslocar de um bairro para outro, aqui é 2 horas. Às vezes eu ia para o consultório físico aqui a 10 A senhora mora perto de que bairro aí? Eu moro em Vargem Grande, perto aqui no meio da mata aqui. Então, eu ia para o Recreio, para você ter uma ideia, meu escritório no Recreio antes da pandemia, era 10 quilômetros, às vezes eu levava 40 minutos. Então, mesmo naquela época que eu tinha o consultório físico, eu atendia algumas pessoas que eram vizinhas do consultório e diziam, não, pelo amor de Deus, eu quero online. Eu já atendo online desde 2016, né? Então, para mim, a pandemia só, assim, afirmou mais a beleza de trabalhar em casa. Então, as pessoas diziam, não quero ir para o consultório, não, me atende online. Às vezes eu estava no escritório atendendo online. Nessa época eu fazia híbrido, né? Atendia quem queria ir no consultório e quem não queria eu atendia pela internet, pelo computador. Aí depois da pandemia eu parei 100%, então eu atendo 100% online. Então isso faz com que eu atendo gente na França, agora que eu terminar aqui com você eu vou fazer aqui uma reunião com a empresa da França, vou falar com todos os funcionários de uma empresa da França. Eu atendo gente na Califórnia, na Flórida, Estados Unidos. Então você trabalhar online não precisa de passaporte, você atravessa as fronteiras de qualquer país, entende? Então, isso é fantástico, é uma coisa que não tem preço. Então, acho que as empresas, é óbvio que, infelizmente, nem todo mundo pode trabalhar online, mas muita gente pode. Então, isso diminuiria muito o burnout, a pessoa não ficar em São Paulo, por exemplo, 3 horas do trânsito para ir, 3 para voltar de noite, olha só, quantas coisas as pessoas poderiam fazer nesse tempo. Então, tem muita coisa, mas muita coisa que pode ser feita, que as empresas podem fazer para diminuir o estresse dentro do ambiente de trabalho e ter mais produtividade. É verdade. Assim, doutor, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Foi muito bom o bate-papo, né? Foi ótimo. Eu queria agradecer a presença da senhora mais uma vez e certamente a senhora voltará aqui no Manhã Brasil. Muito obrigado, viu? Será um grande prazer. Muito obrigada, hein?